Então vamos lá. Professor, a análise do discurso, e a gente já falou sobre isso, considera não haver neutralidade na linguagem, né? O que interessa mesmo é o ser que fala, né? Seu contexto social e cultural, sempre talvez impregnado por uma ideologia. Sob esse aspecto, professor, Pablo Marçal, o senhor diria que é um lacrador, vendedor de ilusões que por acaso está de passagem pela política? Ou ele é um político que recorre a estratégias de impulsionamento nas redes sociais para chegar ao poder político e promover mudanças de fato? O que quer, professor, afinal, Pablo Marçal, a partir da leitura que o senhor faz do discurso dele? Bom, primeiramente a gente tem que entender de que lugar fala o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele é, na verdade, um arquétipo. Ele junta várias coisas, né? Ele é alguém que veio oriundo da classe C, do centro-oeste do agro, é evangélico, forjado na linguagem das redes sociais, alguém que se diz de direita e traz com ele toda a pauta de costumes, né? A questão das armas. Enfim, ele é um amálgama de tudo isso. E aí ele tem um público específico, né? Que é um público que está cansado da elite tradicional política, né? Mas, por outro lado, também rejeita as políticas governamentais para as classes menos favorecidas, porque se sente excluído dessas políticas, né? Então, assim, ele fala para um público muito específico, né? Ele fala para os revoltados, as pessoas que querem um herói para salvar o país dessa desgraça, situação que eles leem como uma situação muito ruim. Ele tem um grande apoio dentro do discurso religioso neopentecostal também, e ele também recebe os herdeiros do bolsonarismo, né, com aquele discurso anti-esquerdistas, e o passado, a história do Pablo Marçal, como pessoa, né, o seu histórico, é apagado em função desse lugar que ele ocupa, porque ele se apresenta como um novo. A gente já viu essa história, de certa forma, né, com Bolsonaro lá atrás, na eleição em que ele foi vencedor. A diferença, Tardan, eu penso, é o seguinte, é que o Pablo Marçal, ele domina como poucos a linguagem das redes sociais, né? Ele fez a tiktokização, digamos assim, da política. Você tem uma ideia, o programa Roda Viva, né, em que ele participou, dali ele fez 11 recortes. Então ele trabalha com o discurso do recorte, ele produz os debates, ele produz as entrevistas, tudo para fazer recortes para circular nas redes sociais. E ele tem um grande funcionamento, isso funciona muito porque atinge um público muito específico que ele visa atingir, né? O que nos resta é cada um cumprir o seu papel, o jornalismo continuar um jornalismo investigativo e apresentar quem é Pablo Marçal, toda a sua história, o risco que se coloca, né, em ele ser eleito prefeito de São Paulo, a justiça também fazer seu trabalho, enfim, os outros candidatos aqui ainda não entenderam o Pablo Marçal, né, e entram no jogo dele, mas enfim, ele é uma pessoa que tem um discurso de mídia, eu chamaria de discurso de recortes, e está utilizando isso de uma forma muito eficaz. As pessoas estão começando a reagir a isso, os outros candidatos estão começando a reagir a isso, mas penso eu que talvez seja tarde. A eleição, você falou ainda há pouco, está aí há 32 dias e talvez não consiga reverter esse crescimento que provavelmente vai levá-lo ao segundo turno na eleição em São Paulo. Professor, o senhor falou aqui há pouco do Roda Viva, inclusive. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso. É o seguinte, que Pablo Marçal, ele tem demonstrado uma grande, digamos assim, habilidade em destruir mesmo jornalistas e candidatos adversários quando fica num confronto aberto, né? Ele vai para a briga sem limites nem regras. E diferentemente de um Bolsonaro, que o senhor mencionou há pouco, né, só para citar um exemplo, ele tem um discurso antissistema, talvez mais primitivo, digamos assim. Primitivo ou puro no sentido de que não é tão temperado com ingredientes morais e comportamentais, né? Ele não fala tanto de aborto, não demonstra tanta misoginia, não reclama tanto de ONGs, não enaltece tanto a ditadura, não fala tanto talvez de religião, contra negro, nordestino, enfim. Ele passa apenas talvez superficialmente por esses temas, mas parece estar 100% focado em atingir a popularidade sendo antissistema, sendo combativo. Perto dele, qualquer candidato ou jornalista que pregue um diálogo, a moderação, fica parecendo até muito menos atraente, talvez até fraco. Faz sentido isso? Faz sentido, porque o discurso do Marçal, ele se classifica como um discurso autoritário,
Nos estudos do discurso, a gente tem três tipos de discurso. É o discurso lúdico, que é o discurso da mesa de bar, em que ninguém quer convencer ninguém, enfim, né, a gente está ali para se divertir. É o discurso polêmico também, há o discurso polêmico, que é o discurso da política, em que há diferenças e a gente vai tentar superar as diferenças para a gente achar um modus vivendi para conviver em sociedade. E é o discurso autoritário, que é aquele discurso em que não tem negociação, como, por exemplo, o discurso religioso, né? É um discurso autoritário porque você não negocia o que é ou o que não é pecado, né? Aquilo que está colocado, ou o discurso militar, por exemplo. Então, o discurso do Pablo Marçal é um discurso autoritário no sentido de que não tem reversibilidade, ou seja, ele não quer discutir. Ele não quer superar a diferença, ele quer suprimir a diferença. E essa é a estratégia dele, né? Ele vai para o confronto. A gente viu isso várias vezes nos debates, a gente viu isso no Roda Viva, né, com o Malu Gaspar, quando ele tentou, quer dizer, ele tenta desqualificar o adversário e ele não responde às perguntas que estão sendo feitas para ele. Por quê? Porque tudo isso tem um objetivo. Qual é o objetivo? É fazer o recorte, né, e mostrar como uma pessoa agressiva, como uma pessoa, né, que não tem medo de nada, e nisso ele tem sido muito competente. Os recortes, a gente falou aqui em política de recortes, né, comunicação de recorte. Durante o Roda Viva, né, ele olhava sempre para a câmera, ele nunca olhava para o interlocutor, né, que faz parte da estratégia do recorte. E esses recortes eram gerados em tempo real, eram colocados nas suas redes sociais em tempo real. Quer dizer, ele tem toda uma estratégia, que a gente tem chamado disso, né, de tiktokização da comunicação, que é feita de recortes, que é o que o povo está consumindo hoje. E dentro dessa estratégia de ser alguém antissistema, de se apresentar como novo, né, como antipolítico. Então, nesse aspecto, ele se aproxima muito do Bolsonaro. A diferença é que o Pablo Marçal é um bom locutor, né? Ele é um bom enunciador, ele concatena as palavras, né? Ele faz frases completas, diferente do Bolsonaro, que bom, tinha uma certa dificuldade nisso. Então, assim, há uma semelhança, mas há uma diferença, né? E a diferença fundamental é o domínio da linguagem das redes sociais. E isso tem feito a diferença, isso tem reverberado na subida, né, das intenções de voto nele, que provavelmente, pelo que tudo indica, vai levá-lo ao segundo turno.